Gravando. Bem, retornamos agora ao YouTube, na parte 2 do programa Saudações comigo, Moreira Serra, e o meu convidado de hoje é ninguém menos que Riode Barbosa Ayub, advogado, engenheiro, arquiteto, sociólogo, filósofo. Já contei tudo isso aí. Tudo isso aí eu já contei, mas eu quero render minhas homenagens a você, participante do programa, que tem nos acompanhado pelo YouTube, pelas redes sociais. O doutor Riode é um conhecedor profundo das redes sociais. Tem uma participação muito grande no Instagram. Qual é o Instagram, doutor Riode, rapidinho? É Riode Ayub. @Riode Ayub. @Riode Ayub. E ele tem uma participação muito grande nas redes sociais, grava vídeos, textos, coloca seus livros, tudinho. Então, eu quero agradecer a você. E nos ajude a fazer o nosso programa entrando lá no nosso canal no Instagram e deixando a sua mensagem, @programa Saudações, lá no Instagram. Mande sua mensagem, faça sua crítica e muito obrigado pela participação aqui no programa. A doutora Jennifer Maciel mandou uma mensagem. Nós participamos de um programa outro dia, recentemente aqui, numa edição anterior, doutor Riode, eu, o doutor Armando Cerejo, foi o Moreira Serra com os criminalistas. Participei com o doutor Armando Cerejo, Adelmano Benigno, a professora Ivane Rodrigues e Aldenor Rebouças. E falamos da ausência de juízes em muitas comarcas do interior do Maranhão. E também falamos de termos que também não tinha. E falamos de algumas comarcas que foram criadas no papel e antes de serem instaladas, implantadas, já foram canceladas. Tá? Então, Jennifer, pode vir. Se não der para participar do programa aqui no estúdio, a gente faz via internet aqui, pelo vídeo, pela televisão com você, e vamos contar como é que estão as comarcas no interior. Doutor Riode, recentemente nasceu mais um dos seus filhos. O senhor tem vários filhos. Dizem que tem filhos quem planta, tem um natural, quem planta árvore e quem escreve livro. O que escreve um livro. O senhor escreveu vários. E temos aqui na minha mão, recentemente, o senhor lançou lá na AMEI, né? Lá na AMEI, Associação Maranhense dos Escritores Independentes, né? O senhor lançou esta obra aqui, mais de 100 páginas, com toda certeza, né? E fala um pouco de justiça de transição para a gente. O que é justiça de transição? Ora, eu quero agradecer a oportunidade aqui no YouTube, mais uma vez, no programa Saudações, a Moreira Serra, ao Ted Anderson. Ao Ted Anderson, E dizer que sempre é muito satisfatório estar aqui, poder conversar com os telespectadores, com os colegas advogados, com todos que lidam com o direito. Esse livro, Justiça de Transição, na realidade, o que é a justiça de transição? É uma boa pergunta, é uma justiça restaurativa. Por que restaurativa? Ela vem restaurar um Estado pior para um melhor Estado, um Estado de violações de direitos humanos para um Estado democrático. Então, o que acontece? Existe hoje no mundo estados despóticos, né, ditatoriais, onde violação de direitos humanos são cometidas diariamente. E aí, o que é essa justiça? Ela se preocupou em intervir. Então, as pessoas iam intervir, a ONU vai intervir, a OTAN vai intervir num Estado desse, né? Vai ter uma nova eleição, vai se instalar um Estado democrático. E o que fazer naquela situação crítica onde existe violação de direitos humanos? Então, o Bassione, que era uma pessoa importante ligada a direitos humanos, ele resolveu se reunir com o Instituto de Direitos Humanos em Chicago, né, e resolveram fazer normas, que foram os princípios de Chicago. Lá eles estabeleceram normas que são princípios, né, que devem ser observados em casos de países que sofrem violação de direitos humanos para se restabelecer um Estado democrático. Então, a ONU se preocupou, esse instituto se preocupou e fizeram os princípios de Chicago. Então, o que é que esse livro traz? Esse livro traz a demonstração de o que é essa justiça de transição, que, como eu te falei, é uma justiça restaurativa, que ela vai restaurar a situação de um Estado
que é despótico para democrático, né? Ela vai utilizar elementos para que elas possam fazer com que essa situação ocorra, essa transformação. E um dos elementos mais importantes é a observação dos princípios de Chicago. Então, o que diz lá? Que nós devemos fazer uma nova Constituição, ou modificar a nossa Constituição, que nós devemos criminalizar aquelas pessoas que praticaram arbitrariedades, crimes, né? Crimes de violações, tortura, que nós devemos responsabilizar, que nós devemos criar reparações. As pessoas que sofreram essas violações devem ter reparações. Você deve restaurar seu emprego, se ele perdeu, você deve indenizar o familiar pela morte que possa ter ocorrido em relação a essas pessoas que foram perseguidas, né? Aí você vê aqui também memória, você tem que resgatar essa memória. É muito importante para a história, para que as futuras gerações saibam que aquele período ditatorial, aquele período de arbitrariedades não deve voltar, não deve acontecer. E o que é importante, que você resgate toda aquela história, toda a verdade dos fatos que ocorreram, porque a verdade impacta. Então você chega, olha, ocorreu no período tal, no Brasil, ou na Argentina, ou em qualquer país que seja, violação de direitos humanos. Praticaram, você não tinha direito de liberdade de imprensa, não tinha liberdade de expressão, aquele que falava sofria sanções, não tinha liberdade religiosa, né? Então, tudo isso é resgatado, é escrito, é resgatada essa história para que você apresente para essas gerações que estão hoje. Amanhã não venha dizer, eu sou a favor do AI-5, eu sou a favor não sou a favor dos direitos humanos, eu sou uma pessoa, os direitos humanos é para humanos direitos, quer dizer, porque o direito humano, ele te dá o direito de você se manifestar, ele me dá o direito de me manifestar. A democracia é o melhor ainda. Então, toda essa história, essa memória tem que ser resgatada para dar exemplo, né? Aí você vê aqui, ó, falei, memória, reformas. Memória, reformas, reparação e responsabilização. O caso do Maranhão. As reformas são mais importantes. Por quê? Porque na hora que você faz uma nova Constituição, você está colocando, como a nossa democrática, você estabeleceu um ordenamento democrático e não mais ditatorial. Que nós tínhamos AI-5, nós tínhamos os atos institucionais, que eram verdadeiras, né, leis impostas pelo regime militar. Então, aí você vê reparação, falei, verdade e responsabilização. A responsabilização é você criminalizar aquele cara que praticou tortura, um cara que praticou tortura para um parente teu, ou qualquer pessoa, porque, por qual motivo? Que tinha uma ideia diferente, porque pensava de forma diferente. Então, hoje você pensar diferente não ocasiona nada, a não ser que você ofenda a integridade de alguém, você vai responder de forma democrática, um processo de, né? Mas você naquela época não. Se você tivesse um pensamento diferente, você era torturado, você era preso, sem legítima, sem defesa, sem nada. Então, nessas situações que direitos humanos são violados, é que faz com que essa justiça exista. Ela se preocupa com isso, de fazer com que estados despóticos, ditatoriais, sejam transformados em estados democráticos. O senhor fala aqui em dois momentos de momentos que vivemos no Brasil e também no Maranhão. Fala dessa passagem das pesquisas que o senhor fez, das entrevistas sobre a questão do regime militar e da presença dele aqui no Maranhão, sobretudo em São Luís, e a questão no Brasil inteiro. Olha, esse livro, ele como é um assunto que não é... Por exemplo, esse sobre justiça e transição no Maranhão é inédito, porque não existe nenhum livro... Eu não conheço nenhum livro que fale sobre a justiça e transição no Maranhão. Em relação à justiça e transição no Brasil, tem vários, né? O que acontece? Você vai ver que houve uma Comissão Nacional da Verdade, em 1912, foi instalada uma Comissão Nacional da Verdade. Isso após o quê? 85, 15, 27 anos depois. 27 anos passado da redemocratização, que foi em 85, né? Foi 85. Que saiu o governo militar, entrou um civil. Você teve a oportunidade... 2012. De buscar a verdade. Ou seja, foram liberados documentos confidenciais, né? Que relatavam fatos que ocorreram, assim como várias pessoas, aqueles que não estavam vivos, aqueles que não tinham alguma história para contar, foi oportunizado para eles contassem a história. E isso serve de quê? De alerta, serve de observação, serve de exemplo, serve de que você mostre, olha, esses foram os fatos que ocorreram,
porque as pessoas divergiam de forma o quê? De pensamento. Então, essa era a forma que eram tratados. Então, isso vai servir de exemplo. Aquele Gurion lá em Reich, em Jerusalém, aquele julgamento, perguntaram para Gurion, que era o presidente de Israel, o que ele achava do julgamento daquele Auschwitz. Né? Auschwitz é onde era o preso, mas daquele Reich, em Jerusalém. Ele disse que isso aí para ele era insignificante em si, porque era uma pessoa que ia ser condenada ou não à morte, em comparação a vários judeus que morreram, mas que servisse de exemplo, porque estava sendo contada toda a história. Toda a história estava sendo contada para que todos tivessem vergonha daquilo que aconteceu, daqueles fatos que ocorreram. Agora eu vou um exemplo aqui. Na década de 70, eu era garoto, eu me lembro, meu pai era secretário, era diretor de segurança, havia uma perseguição aos umbandistas. Os umbandistas se encontravam à noite nos seus terreiros de forma clandestina, porque era proibido um tipo de religião, porque acho que perturbava, sei lá, eles entendiam dessa forma. Então, aí meu pai fez uma portaria impedindo a perseguição culto umbandista. Então, isso era o regime ditatorial, isso aí é o que imperava naquela época, perseguições, torturas. E o senhor retrata tudo isso aqui. Está retratado aí. Cita algumas pessoas que o senhor entrevistou que viveram experiências, embora armadas, na realidade, no regime militar. O senhor conversou com Benedito Buzar? Não, eu cheguei a conversar com o Buzar, mas não entrevistei. Mas eu cito Buzar várias vezes. Por quê? Porque Buzar tem um livro que ele relata, ele tem um artigo, aliás, e tem um livro também, Vitorinismo, que ele relata o início da Revolução no Maranhão. Ele relata todos os fatos que ocorreram. Então, valeu muito para mim essas informações, porque eu não vivi esse período. E ele viveu. Então, ele disse, olha, houve a prisão da Maria Aragão. Sim. Houve a prisão, houve a perda de mandato dos deputados do pai de Flávio Dino, do Salvio Dino, do menino, do Buzar, do próprio Buzar, do Leite. Então, por quê? Porque eles tinham pensamentos mais alinhados com a esquerda. Então, aquelas pessoas que pensavam em esquerda, que eles imaginassem que tivessem, né, na esquerda, eles perseguiram. Era o ideal da Revolução. Era o ideal da Revolução. A ideia deles era essa. Era impedir que a bolchevização ocorresse no Brasil. Então, aquelas pessoas que cheirassem ideais divergentes daqueles que eles tinham, eles prendiam, eles faziam isso, que hoje é impensável se fazer isso, porque nós temos hoje uma democracia onde as pessoas podem manifestar seus pensamentos, suas ideias, sem ter nenhuma pressão, sem nenhum constrangimento, né? Sem nenhuma abordagem acerca do pensamento. Eu coloco aí um professor carioca que ele disse que havia a verdadeira perseguição nas universidades e havia na busca de que se fosse observado livros que fossem comprometedores, né? A distribuição de panfletos. Existia uma lei que dizia que o professor que distribuísse panfletos na escola, ele perdia o emprego, o aluno perdia a vaga no colégio. Então, coisas que são inadmissíveis no dia de hoje. Tá? É interessante o livro, porque é uma união dos fatos que ocorreram, de violadores de direitos humanos, e, ao mesmo tempo, da legislação que da época e da nossa legislação de hoje, que ampara e que não deixa que ocorram essas violações. Está aqui o livro, está aqui, ó, Justiça de Transição, está aqui, Memória, Reformas, Reparação e Responsabilização, caso do Maranhão, já tem o meu, pedi para ele trazer aqui, fui no lançamento, pode ser encontrado na MEI, lá no Shopping São Luís, tá na livraria do advogado. Não, só na MEI. Só na MEI, né? Está aqui, quem quiser pode ir lá. Doutor Riódio, nós temos algum tempo, certo. E eu queria agora falar eu gosto muito disso, falar de família, antes da gente entrar na parte final da advocacia, não é isso? Filho de Riódio Ayub Jorge, coronel da Polícia Militar, pessoa muito querida, uma história muito grande no Maranhão, um homem que todos nós admiramos muito, respeitamos, um secretário de Segurança, 2 vezes, se eu não me engano, comandante também da Polícia Militar do Maranhão, pessoa muito querida, Dona Elisa, 2 irmãos, sobrinho, neto,
E aí, que família é essa? A família é a base, né, Moreira? Se a gente não tem família, a gente não tem nada. Então, é verdade. A gente respeita as pessoas. A gente é criado numa época que a gente tinha que respeitar as pessoas, né? A gente respeitar os mais velhos. A gente tinha que estudar. Olha, estuda que eu não vou pagar a faculdade para ti. Naquela época, pagar a faculdade era mandar o cara para o Rio de Janeiro. Estudar fora. Estudar fora, porque só tinha o UFMA e o EMA. Então, eu dizia, olha, tu procura estudar, que eu não vou pagar a faculdade para ti. Mas para mim isso não era problema, porque eu sempre estudei, eu sempre fui um bom aluno no colégio. Então, eu não tive dificuldade de passar no vestibular. Sempre foi um bom aluno. Da UEMA e da UFMA. Mas aí, a gente que observa direitos humanos, a gente vê como era injusto, né? Isso aí tudo é na época de um regime militar, né? Onde você não tinha universidades. E o filho do pobre, como é que ele ia passar? Eu tive colegas humildes que eram os melhores da sala no curso de engenharia mecânica, que era um curso muito difícil. E eu admirava porque eram pessoas bem humildes. Mas todo mundo estudava em grupo, mas eram exceções. Então, você vê, as pessoas que frequentavam faculdade eram as pessoas que tinham condições de pagar um bom colégio para o seu filho. Porque a educação no interior sempre foi precária, né? A vida está melhor hoje? Com certeza, você vê a oportunidade de todas as pessoas fazerem faculdade. A biblioteca está no celular, né? Está no celular. Agora, o que eu observo hoje? As pessoas estão usando muito o WhatsApp, muitas essas redes sociais, elas não leem. Usando emoji. O negócio é duas linhas. Já nem escrevem. Já nem escrevem mais. Então, isso é muito ruim. Porque o conhecimento, ele se dá através da leitura, né? Para você adquirir, né? Você tem informação na internet. Para você ter conhecimento, você tem que ler. E não é ler uma folha. Se você fizer um artigo de 2 folhas, a pessoa não lê. Ele não vai até o fim. Aí ele vai querer ter conhecimento como? Né? Só com emoji, só com informações. Para saber, para você ter sabedoria, é muitos e muitos anos de leitura. Então, a cada dia que passa, as pessoas estão ficando menos cultas. Desculpa eu falar isso, porque não estão lendo. Isso é um fato. Não estão lendo. Já querem petições prontas. Já vejo tanta gente vendendo conjunto de petições. Eu nunca usei um modelo. Porque eu procuro saber o que eu tenho. Quais são os fatos. Né? Qual é o direito que vai me amparar e o que é que eu vou pedir. Então, aquilo sai automático. Você vai escrevendo. É mais rápido. Você vai copiar. Você tem 3 trabalhos. Um de ler, um de copiar, um de revisar. E se você faz de uma vez, você vai ali, ó. Sai rápido. Então, o que é que eu oriento? O que é que eu digo aos jovens que querem chegar a algum ponto? Leiam bastante. Leiam doutrina. Leiam livros. Porque a leitura, ela faz com que a sua mente ela se abra. Você amplia, você trabalha seu cérebro. Porque a leitura faz isso. Senão você não vai conseguir se desenvolver, não vai ter desenvoltura, não vai ter conhecimento, você não vai... Até a escrita, ela facilita quando você lê, porque você vai ver que aquelas palavras existem, sabe como é que se escreve elas e não vai errar. Pode falar. Vamos ver aqui, por que não enveredou pela política? O pai foi deputado, foi prefeito? Eu fui candidato, sim, e na década de 90, meu pai foi deputado na década de 80, né? Meu pai foi deputado na década de 80, deputado estadual. Quando chegou na década de 90, ele foi prefeito, Santa Luzia do Paruá, por 2 mandatos. Ele já tinha sido interventor. Quando chegou em 98, ele disse, eu não vou estar votando em candidato nenhum. Vou te apoiar. Eu vou lançar meu próprio filho. E eu era advogado lá na região, como eu te falei, naquela região que não tinha advogado. E eu fazia assistência judiciária gratuita. Não era só no município, era para a região toda. Eu não conseguia sair. Eu chegava lá,
Eu tinha computador portátil naquela época, tinha uma facilidade. Não era como hoje, era muito difícil, tinha que trazer do exterior. Ou comprar. Eu comprei, aí então eu tinha condição de ir para um lugar que não tinha nem energia, eu ia. Aí o que acontece? Nós montamos escola de computação, estava surgindo computador, esse já foi mais na frente um pouco. E aí o que acontece? Eu atendia muita gente. E as pessoas sabiam que eu advogava. E aí meu pai, rapaz, eu vou te lançar candidato. Eu fui candidato, eu fiquei na terceira suplência, segunda suplência. Tive 10 mil votos. E aí fui candidato novamente em 2000. Isso foi 98, 2002. Estadual novamente. Tive 14 mil votos, fiquei de novo na segunda suplência. E quando foi em 2006, fui novamente candidato a deputado. Mas nesse intervalo eu também fui candidato a prefeito 2 vezes. Aí quando chegou em 2006, meu pai foi candidato a prefeito novamente em 2008. E aí a gente achou por bem melhor, vamos fazer política, mas de outra forma, sem ser candidato. Aí de lá para cá realmente eu não me candidatei mais. Aí me dediquei mais ao direito, né? Porque já vinha me dedicando sempre a estudar um pouco mais. E estamos aqui hoje, sempre advogando. Aí você pergunta, e a advocacia? A advocacia é como sempre constante, né? A pessoa não tem vários advogados hoje em dia, muita gente se formou, ficou melhor, que tem mais questões. Não, vou falar do tribunal. Eu vou fazer uma pergunta se, o famoso se, o senhor concorreu 3 vezes. Concorreu a 3 órgãos do Poder Judiciário. Concorreu ao TRF1, Tribunal Regional Federal, ao cargo de desembargador agora em Brasília. Fez uma exposição muito boa, defendendo prerrogativas para os conselheiros federais da ordem. Concorreu com muita gente pesada, filho de ministro, sócio de grande escritório, de parente de ministro, né? E por aí vai. E saiu também, concorreu também aqui ao TRE, foi para a lista tríplice, não chegou a ser escolhido, por razões óbvias. O senhor, embora político, não faz do exercício, da possibilidade de exercício da atividade judicante, não faz disso algo que não seja aquilo que realmente o senhor acredita, ou seja, fazer justiça, entregar uma boa jurisdição de forma eficiente, competente, e também formou a lista tríplice para o Tribunal de Justiça do Maranhão. Se tivesse sido escolhido, se tivesse sido nomeado, escolhido foi, participou das listas, né? 2 vezes, 3 vezes na lista tríplice, aqui nos tribunais, nos órgãos do Maranhão. Se o senhor tivesse sido escolhido, como é que estaria Rio de Aiube hoje? Olha, eu te digo uma coisa. Que tipo de juiz, que tipo de magistrado eu ia fazer o direito ser pensado em seu acontecer. Eu ia fazer com que a arbitrariedade sejam afastadas. Eu ia fazer prevalecer a autonomia do direito. Eu ia interpretar de forma a afastar arbitrariedades e fazer com que os hábitos mentais inadvertidos também fossem afastados. O que eu quero dizer para ti? Que o direito não é a melhor e nem a única decisão, mas sim aquela que se espelha na Constituição. A decisão tem que sempre observar a Constituição e princípios constitucionais. Então, o que eu digo sempre é que um julgador, ele não está ali para fazer dilemas morais. Sabe por que ele não deve fazer dilemas morais? Porque o direito tem que chegar antes. E sabe por que o direito chega antes, Moreira? Sabe por quê? Porque o direito não vai fracassar nunca. Só fracassa na mão daqueles arbitrários. Só fracassa naqueles que querem praticar solipsismo, voluntarismo, decisionismo, realismo jurídico. E Riode não. Riode vai fazer prevalecer o direito. Porque ele sabe que para lhe extrair o verdadeiro sentido do texto de lei, tem que ter prejuízos. Prejuízo do sentido do texto. Todo mensageiro já vem com a mensagem. Todo texto de lei já vem com o seu sentido. Cabe a nós, julgadores, interpretar e aplicar o caso concreto, extraindo a norma e fazendo prevalecer a autonomia do direito, espelhado na Constituição. Dessa forma, você vai fazer com que o direito seja colocado para os jurisdicionados de forma a satisfazer aquele que
postulou o direito, e não aquele que está querendo que você seja arbitrário para decidir de forma a praticar realismo jurídico, a praticar o temido ativismo judicial. Né? Não cabe a mim fazer isso, eu tenho que julgar conforme a lei, conforme o direito. Doutor Riode, chegamos ao fim dessa nossa participação. Eu vou lhe dar aqui uns minutinhos, 2 minutos, para que o senhor possa se despedir do participante, do nosso colega, advogada, dos estudantes de direitos que estão aí nos acompanhando agora no YouTube. Qual é a mensagem que o senhor deixa ao fim desse programa para aqueles que nos assistiram? Olha, eu estava numa dessas minhas candidaturas, eu estava concorrendo e um jovem advogado, ele me questionou: doutor Riode, eu queria saber como votar nessa eleição para o 5º Constitucional. Eu disse para ele, a própria Constituição, ela está dizendo como você votar. Ela diz lá que todo candidato tem que ter mais de 10 anos de saber jurídico, né? E que tenha notável saber jurídico e que tenha conduta ilibada e que tenha mais de 10 anos. Então, você observe isso de cada candidato e verifique se ele vai ou não, ao decidir, utilizar dilemas morais ou se ele vai aplicar o direito. E aí, acontece aquela história do cidadão que era um julgador que julgava bem. Tem tempinho ainda, dá para falar um pouquinho mais? Tem. Mais rapidinho. Ele julgava bem. Então, o imperador, dono do império, descobriu que lá naquela cidade que ele era o chefe, ele era o dono, o imperador, tinha um juiz que julgava bem. E aí ele resolveu ir lá. E ele se travestiu, ele era o rei, se travestiu de mendigo e foi lá. Foi lá para ver o julgamento do... Como ele fazia o julgamento. E aí, na hora que ele amarrou o cavalo dele na árvore, um outro mendigo roubou o cavalo dele. E aí ele, tem um caso. Ele levou o caso para o juiz julgar. E quando ele chegou lá, o juiz tinha 4 casos, né? 3 já existentes com um caso. Um caso de um carvoeiro com um oleiro, caso da dama e do carpinteiro, mas de um lorde e de um carpinteiro que disputavam uma dama, e do caso do cavalo. E aí, o juiz adiou a audiência, porque houve um pedido do advogado, uma prerrogativa de uma advogada lactante, ele afastou a audiência e suspendeu, né? Vamos observar a prerrogativa. Então, já começou a observar que o juiz observava a prerrogativa de advogado. E no dia seguinte, ele voltou para julgar. E aí, quando ele julgou, ele disse, olha, a questão do carvoeiro, do oleiro e do azeiteiro aqui, que disputavam um bolo de dinheiro, quem ganhou foi o azeiteiro. Questão do lorde, que disputava a dama junto com o carvoeiro, a mulher do lorde. E a questão do cavalo, o cavalo é desse cidadão aqui, que era o rei. E aí todo mundo gostou, bateu palma, esse juiz é bom. E aí o rei resolveu conversar com o juiz, se identificou, olha, eu sou mendigo, mas eu sou o rei, o senhor acertou, o cavalo é meu. O que o senhor faz? Ele, olha, eu aplico o direito. Aqui tem escola, tem faculdade, a gente estuda, tem livros, a gente aplica o direito. Mas como é que o senhor decidiu? Em relação ao dinheiro disputado pelo azeiteiro e pelo oleiro, que faz tijolos, o dinheiro estava sujo de óleo. Então a perícia disse que o dinheiro era do azeiteiro, que mexe com azeite. Em relação à dama, que disputada pelo lorde e pelo carpinteiro, o juiz levou a dama para a casa dele, ela tocou piano de forma exemplar. E quem toca piano é mulher de lorde, que carpinteiro não tem nem piano em casa. E o meu cavalo? Como é que o senhor acertou que o cavalo era meu? Ora, todo animal conhece o dono. Eu vi logo que o cavalo piscou pro dono. Então, assim é o juiz. O juiz ele tem que saber direito e saber os fatos. Eu quero agradecer a você, Riode, quero agradecer aos participantes do Saudações comigo hoje, Moreira Serra, o nosso coordenador Ted Anderson e a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube. Não perca a oportunidade de acessar o programa Saudações no Instagram e também não perca a oportunidade de assistir o nosso programa na Band São Luís do Maranhão.
Um forte abraço a todos, um forte abraço aos nossos colegas de estúdio, Ian e Clícia. Um forte abraço em todos vocês, advogados e advogadas do Maranhão, e até a próxima oportunidade. Estaremos juntos no próximo edição. Muito obrigado. Um abraço.